Oi, crianças! Olha só, vamos dar hoje continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, mas eu quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e te convidar para ficar atento a essa aula de hoje junto comigo, tá certo? Vocês conseguem lembrar o que estávamos estudando nas aulas anteriores? Eu trouxe aqui diversos textos para vocês, não é mesmo? E nós estávamos fazendo a leitura e a partir dessa leitura buscando informações no texto. Aprendemos também o sentido e significado de algumas palavras a partir do texto e vocês viram como é importante a leitura. Essas perguntas que nós fazemos nos ajudam a compreender melhor os textos. Olha que interessante. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto. E agora eu peço a sua atenção. Isso mesmo, fique atento, porque eu vou mostrar aí na tua telinha uma imagem. E eu quero que você observe o máximo de informações nessa imagem. Analise o tipo de texto, analise se o texto ele segue um segmento linha abaixo de linha, se há figuras, que figuras são essas. Tente buscar dessa imagem o máximo de informações, porque certamente eu vou estar fazendo, após a sua observação, várias perguntinhas para que nós venhamos compreender melhor esse texto, tá certo? Que foi proposto para a nossa aula de hoje. Então venham junto comigo para o nosso cartaz e observem. Observem aí, aqui está a nossa imagem. Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem, verificarem se conseguem encontrar aí o título. E aí, crianças? Será que essa imagem, vocês já viram, é comum para vocês em algum lugar? E aí? Conseguiram rapidamente identificar o título? Conseguiram? Então vamos lá. Vamos às nossas perguntinhas. Olhem só, se eu perguntasse para vocês qual é o título desse texto. E aí? Qual é o título? Fuja do bafo de onça, certo? Mas além desse título aqui, vocês conseguem identificar que imagem é essa que está aparecendo aí? Olhando com bastante atenção, certo? Eu já dei até uma deixa aqui por te falar o título. Olhando com bastante atenção, você consegue identificar que imagem é essa que está por trás aí de todas essas palavrinhas que aparecem? Muito bem, a imagem de uma boca. E nós estamos vendo aí juntos, né, os dentes, não é verdade? E olha só, como é que se encontra o estado desses dentes? Esses dentes estão todos limpinhos, branquinhos. Ou será que eles se apresentam aí com sujeira? Talvez esteja faltando algo que é importante, não é mesmo, na nossa higiene? O que vocês conseguiram perceber de casa? Olhem só, crianças, venham aqui comigo. Isso mesmo, você já conseguiu notar que estamos aqui falando e mostrando para vocês uma boca e dentes cheios de sujeira, não é mesmo? E o título? O título é Fuja do Bafo de Onça. O que será que esse título nos traz a entender? O que conseguimos entender a partir da leitura desse título? E aí, crianças, o que vocês me diriam? Olhem novamente para essa imagem para ver se vocês conseguem aí chegar a uma resposta. O que esse título sugere para a gente? Ele sugere para a gente que o texto, não é mesmo, vai estar falando sobre mau cheiro, mau hálito. Ou seja, quando nós abrimos, a pessoa abre a boca, está saindo um cheiro ruim, um cheiro que não é agradável. Muito bem, crianças, ainda olhando para essa imagem, para esses textos que contém aí, vocês saberiam me dizer o que é o mau hálito? O que é o mau hálito? Será que o mau hálito é o ar, é o cheiro que sai da nossa boca quando abrimos? Um cheiro bom ou um cheiro ruim? Um cheiro agradável ou um cheiro desagradável? Muito bem, talvez você esteja rindo aí de casa, mas professora, a senhora acabou de nos dar a resposta e eu fiz de propósito para perceber se você está atento ao que eu estou falando aqui. E sim, quando estamos falando de mau hálito, estamos falando, né, do que sai da nossa boca, que o cheiro não nos é agradável. Isso mesmo, mas olhem só, por que será que algumas pessoas sofrem desse mal, sofrem de mau hálito? Você saberia me dizer? Olhem lá para nossa imagem. Essa pessoa aqui que está sendo utilizada como forma de informação, ela possui mau hálito. E por que será? Vocês conseguem observar a quantidade de sujeiras? Olhem só.
a quantidade de sujeiras que nós observamos nessa boca e nesses dentes? Olhem aqui dentro, olhem na língua, como que tá a quantidade de bichinhos que tem aqui. Bom, e aí, crianças, por que será? Será que a pessoa que possui mau hálito, ela tem um hábito contínuo de higiene, de uma boa escovação, do uso de um fio dental? O que vocês acham? Sim ou não? Muito bem, para você que está respondendo aí de casa que não. A pessoa que possui o mau hálito, geralmente ela tem uma dificuldade na escovação, ela tem uma dificuldade nesse hábito de higiene. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho na leitura que existem também outras causas do mau hálito, tá certo? Então observa aí a imagem novamente. Eu quero saber de vocês o que são as bactérias. E aí, olhando aqui para as imagens, olhando para a imagem, nós conseguimos identificar as bactérias, são esses bichinhos que vamos vendo aqui, ó. Vou fazer um círculozinho aqui em alguns, tá certo? Aqui estão representando esses bichinhos aqui, eles estão representando, certo? As bactérias. Mas lá no nosso texto, nós temos um momento em que é falado sobre elas e eu vou fazer a leitura agora de algumas partes para vocês. Olhem só. Não tem desculpa para evitar o mau hálito. A primeira regra é escovar bem os dentes. Quer saber como você fica com bafão? As vilãs. Milhares de bactérias vivem na boca e comem restos de alimentos que ficam entre os dentes, liberando o fedor do mau hálito. Você só evita o cheiro se caprichar na escovação e usar fio dental. Depois das refeições, eliminando a comida das bactérias. Não escovar os dentes também faz as bactérias se multiplicarem e causarem cáries e infecções na gengiva que cheiram mal. Olha só! Olha que interessante. Então, o que são as bactérias? As bactérias são esses bichinhos que aparecem na nossa boca por conta da sujeira que nós permitimos muitas vezes que fique lá e elas causam esse mau odor. Olhem só. E como que elas são chamadas no nosso texto? Vocês viram ali o subtítulo? Tá falando as vilãs. Quem são as vilãs desse texto? A que se refere esse termo, as vilãs? Vocês conseguiram compreender a partir da leitura? Quando o texto está falando aqui as vilãs, está fazendo referência às bactérias. Isso mesmo, elas são as vilãs. Elas que aqui no nosso texto têm um comportamento ruim. Isso mesmo. Então vamos prosseguir. Olhem lá para o texto porque eu tenho mais uma perguntinha para fazer para vocês. Eu quero saber de vocês por que, certo, que cheira mal além dos dentes? Quem que cheira mal além dos dentes? Será que no nosso texto, crianças, existe uma parte aí escrita que está falando que alguma coisa cheira mal além dos dentes? Vocês conseguiram identificar? Isso mesmo, vamos ler juntos? Olhem só. Aqui nós temos um texto que fala sobre além dos dentes. Vamos ler. Acredite, língua suja é bafo na certa. Se você não escová-la, verá se formar uma camada esbranquiçada, chamada de saburra, que é uma mistura fedida de bactérias, restos de alimentos, células mortas e saliva. Olha só, então, o que fede além dos dentes se a gente não tiver o cuidado certo de higiene? A nossa língua, isso mesmo. E nós precisamos também escová-las, tá certo, criança? Então, escova o dente, escova as línguas para você fugir do bafo de onça. Vamos lá. Olhem para o texto porque eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Eu quero saber de vocês se nesse texto vocês conseguem aí identificar na telinha de casa o que causa a pouca saliva. Será que você consegue responder essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês só olhando a imagem ou será que tem alguma parte de texto que vai tratar sobre isso? Olhem só. Olhem esse pedacinho aqui. Faxina natural. Pouca saliva também dá mau hálito. Olha só, crianças. Então, qual é a causa da pouca saliva? O mau hálito. Vamos continuar. O líquido tem substâncias que destroem parte das bactérias da boca e arrasta outras para morrerem no estômago. Se você produz pouca saliva, por não tomar água suficiente, a defesa não vai funcionar.
E lá vem bafinho. Olhem só, crianças, vocês viram o tanto de informações que nós conseguimos explorar a partir dessa imagem, desses pequenos textos? Isso mesmo. Vamos então agora dar seguimento na nossa aula, mas vamos para um outro texto. Vamos continuar achando, identificando, localizando informações e vendo o significado de algumas palavras dentro do texto, tá certo? Vamos para o nosso próximo texto, que tem como título: O lixo deve ser jogado no lixo. Não jogue o lixo em terreno baldio, nos rios e córregos. Não suje as praças, parques e ruas. Isso só atrai ratos, baratas, insetos e doenças. Não coloque lixo na calçada em dias em que não passa o caminhão de coleta. Coloque o lixo na calçada em sacos plásticos, somente nos dias de coleta. Deixe-o sempre no alto, para que cachorros e gatos não esparramem tudo pelo chão. Tempos de decomposição do lixo. Temos aqui alguns materiais e o seu tempo de decomposição. O papel, ele tem um tempo de decomposição de 3 meses. A ponta de cigarro, um tempo de decomposição de 1 a 2 anos. O chiclete, o tempo de decomposição de 5 anos. Já a lata, ela vai ter um tempo de decomposição de 10 anos. A garrafa plástica, mais de 100 anos para poder se decompor. O tecido, de 100 a 400 anos, turma, olha só o tanto de tempo. E o vidro, 4.000 anos para poder se decompor. Nossa, quantas informações nós acabamos de ver nesse texto, não é mesmo? E agora eu vou focar aí na sua telinha esse texto para te fazer algumas perguntas. À medida que eu for falando, você vai tentar de casa identificar prontamente essa resposta, tá certo? Vamos verificar se o que eu vou lhe perguntar, a resposta está clara, ou se nós conseguimos, mesmo não estando clara, deduzir a sua resposta a partir da leitura e da compreensão que já fizemos, tá certo? Então, olhem aí o texto na sua telinha. Eu quero saber de vocês o que a palavra atrai. Temos aí no nosso texto a palavra atrai e eu quero saber qual o sentido dessa palavra no texto. Vamos lá? Vamos identificar essa palavra? Olha só. Isso só atrai. E aí, crianças, qual o sentido dessa palavra atrai? Atrai tá falando que tá chamando, né? Ela atrai o quê? Ela chama a presença de ratos, chama a presença de baratas, de insetos e de doenças. Então, essa palavra aqui no texto, ela tá dando o sentido de chamar, certo? Muito bem. Agora eu quero saber de vocês, de acordo com o texto, onde deve ser armazenado o lixo? E aí, crianças, onde devem ser armazenados os lixos? Eles precisam ser armazenados em sacos plásticos, tá certo? Mas tem uma informação aqui muito importante para vocês. Vocês viram que o próprio texto ele fala para você colocar o lixo lá fora só nos dias de coleta? E para finalizar, eu quero saber qual é desses elementos que eu trouxe aqui que demora menos tempo para se decompor. E aí, crianças? Muito bem, é o papel. Ele só demora 3 meses para se decompor. E crianças, a nossa aula chegou ao fim, mas não fique triste, tá certo? Continue estudando, acesse essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e um forte abraço para você!